Aleluia. Vamos ganhar tempo, né, igreja? Hoje está dando início a essa campanha de 3 dias. Glória a Jesus. É o que queres que eu te faça. São tantas coisas, né, igreja, que a gente não sabe por onde começa. Mas eu já estou pedindo a minha. Aleluia. Já comecei a bater. Fazer igual aquela viúva, né? Naquela peleja com o juiz iníquo. O Senhor deixou essa bem ilustrado, né, igreja? O desejo de orar sempre e não desfalecer. Aleluia. Vamos ler no livro de Marcos, Marcos 10, justamente em cima do tema. Marcos 10, 46. A vitória é nossa, igreja, em nome do Senhor. Não é para ninguém desanimar. Aleluia. O Senhor nos chamou para sermos vencedores. Aleluia, glória a Jesus. Diz assim Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Já vamos fazer a primeira oração, igreja, da campanha, né? Vamos aproveitar que a gente já leu o texto. Vamos orar já pedindo ao Senhor essa bênção. Aleluia, que Ele venha nos entregar segundo a multidão das suas misericórdias. Cada um faz o seu pedido, confiando no Senhor, como Bartimeu confiou. Ó Deus de grandeza e glória, ó Deus poderoso, ó Deus santo, louvado seja o teu precioso nome, Senhor. Senhor, aqui estamos cheios de falhas. Aqui estamos nós, ó Pai, também com muitas enfermidades. Mas nesta noite nós queremos fazer menção de uma delas, te pedindo a cura. Senhor Jesus, venha confirmar a vitória em cima de cada um dos pedidos que serão feitos, estão sendo feitos aqui neste lugar, pois a tua igreja crê no poder que há no teu nome. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para nos trazer essa resposta. Vai saindo enfermidade, vai saindo todo mal. Em nome de Jesus, sai dessa localidade. Vai queimando, Senhor, vai mandando fogo. Vai mandando fogo, Senhor. Vai mandando fogo, Senhor. Em cima dessa enfermidade que eu já te pedi nesta noite. E volto a te pedir. Repreende essa enfermidade. Repreende, Senhor. Vai restaurando. Vai restaurando a minha saúde neste lugar. Seja este mal derrotado. Seja este mal vencido.
seja este mal reduzido a nada, no poder que há no nome do Senhor Jesus. Atende a oração desta irmã, atende a oração deste irmão, atende a oração da tua igreja, que se encontra prostrada aos teus pés, te adorando e te pedindo, meu Deus, confirma esta grande obra, para louvor do teu nome. Nós te pedimos esta bênção e essa vitória, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Volta para os seus lugares, vamos todos bater palmas e dar glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Texto bastante conhecido, desde quando eu converti, desde quando todos nós nos convertemos, que muitas pregações já ouvimos de cima deste milagre que o Senhor realizou na vida de Bartimeu. Glória a Jesus. Igreja do Senhor, a Bíblia faz muita menção da cidade de Jericó, aonde o Senhor efetuou esse milagre, na porta da cidade de Jericó. Jericó é uma das cidades, né, que a Bíblia faz menção. Josué chegou a destruir essa cidade totalmente, foi reduzido em destroço mesmo, não sobrou gente, não sobrou animais, não sobrou nada. Mas depois de um certo tempo, voltaram a construir Jericó. Já na época do profeta Eliseu, Jericó já estava edificada, só que as águas eram saloba, e por ser a água que tinha sal, não produzia, glória a Jesus, ali não gerava frutos. Foi quando os homens daquela cidade chamou Eliseu e disse: a cidade é boa, tem um povo abençoado, mas as águas são estéreis, as águas não deixam produzir. Então Eliseu mandou que trouxesse uma salva nova e colocou a sal nessa salva e deitou sobre as águas e clamou que as águas fossem saradas, e o Senhor efetuou aquele milagre, e as águas daquele rio até o dia de hoje são doces. Aleluia, glória a Jesus, porque o Senhor fez o milagre em cima da palavra do homem de Deus. Glória a Jesus. O Senhor fez outra menção de Jericó, aleluia, quando ele diz que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais surraram aquele homem, deixaram ele bastante machucado. Louvado seja Deus. Levaram todos os seus bens e ele ficou meio morto. Glória a Jesus. Mais uma vez Jericó citada na Bíblia, e agora nas cruzadas evangelísticas que o Senhor fazia, nas cruzadas missionárias, ele passou por Jericó também. Em Mateus e Lucas diz que foi saindo de Jericó. Glória a Jesus. Mas a entrada de Jericó, me parece. Já em Marcos fala que foi na saída. Mas não importa, né? Tem um deles que narra que foram dois cegos que foram curados. Não fala o nome do outro, mas já João Marcos aqui fala o nome, e ainda fala o nome do pai, porque certamente era conhecido dos judeus, era da linhagem de Abraão. Glória a Jesus. E segundo a história, não a Bíblia, né? Não é nota de rodapé,
glória a Jesus, mas historiadores dizem que Timeu, pai de Bartimeu, era um general. E ele se revoltou contra o domínio romano, e eles mataram o pai de Bartimeu, esse general, e com medo de Bartimeu também se tornar um revoltoso, também eles arrancaram os olhos de Bartimeu. Isso é história, historiadores, não tem isso na Bíblia não, glória a Jesus. Se você buscar no Google, você vai achar isso. Historiadores, José, glória a Jesus. Então, por isso que João Marcos disse, Bartimeu, filho de Timeu, certamente homens que deixou legado, glória a Jesus. E aí arrancaram os 2 olhos. Então quer dizer que não foi uma simples cura. O Senhor voltou a dar todo o olho a ele novamente. Não apenas restaurou a visão, mas colocou o olho onde só estava o buraco. Aleluia! Então foi um Senhor milagre na vida daquele homem. E ele clamava, certamente conhecedor da promessa também, de que o Senhor surgiria da geração de Davi. E quando ele viu aquele movimento, aquela andança daquelas pessoas, todo mundo conversando, passando por ali, ele perguntou o que era aquilo, e alguém testemunhou que era o Senhor Jesus que ia passando por ali. E ele começou a clamar em alta voz para chamar a atenção do Senhor, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Igreja, se ele não clama daquela forma, ele não vai receber o milagre, porque o Senhor só passou aquela vez daquela cidade. E como ele era mendigo, estava ali na beira daquele meio-fio, no portão da cidade, ele não ia ter mais uma outra chance através de Jesus, não, só se fosse de outro apóstolo. Por isso que ele clamou desesperadamente. E o povo, vendo que o Senhor Jesus não fez muita questão, ouvindo o clamor dele, porque o Senhor estava testando a fé dele, então o povo até começou a dizer: olha, você está atrapalhando, para com esse clamor. Alguém tentou impedir, barrar a fé dele naquele momento, mas a fé dele estava a 1000 por hora. Glória a Jesus. Quanto mais o povo pedia que ele se calasse, mas ele colocava mais energia no pulmão e clamava em alta voz, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E isso, igreja, mexeu com o Senhor, mexeu com a bondade, com a misericórdia, com o poder e com a virtude do Senhor Jesus. E o Senhor mandou que chamasse o cego. Aleluia. O Senhor mandou um porta-voz ali: levanta, olha, levanta que ele está te chamando. Igreja, como foi a reação de Bartimeu naquela hora? Quando alguém ali chegou, já que ele não estava vendo quem vinha ao encontro dele, que era só escuridão, e quando certamente alguém tocou nele e disse: olha, levanta que ele te chama. Quando alguém falou isso, com certeza ele já sabia que a bênção dele estava garantida. Com toda certeza ele sabia. Quando alguém disse: olha, levanta que ele te chama, mas ele levantou imediatamente, e certamente ele foi pensando naquele curto espaço entre ele e o Senhor. Ele foi pensando: meu Deus, hoje é o meu dia, eu vou voltar a ver, novamente. Porque ele já tinha visto a luz do dia, igreja. Os olhos dele foi arrancado como os olhos de Sansão, como os olhos de Zedequias, do rei Zedequias, na época de Jeremias. Glória a Jesus.
Então ele sabia que um milagre daquele, só quem podia realizar na vida dele naquela época, era o Filho de Deus, glória a Jesus. Somente o Senhor Jesus podia entregar essa bênção para Bartimeu. E ele chegando lá, aos pés do Senhor Jesus, o Senhor fez uma pergunta para ele: o que é que você quer que eu te faça? Porque você falou, tem misericórdia de mim, mas não falou se era para curar você de uma dor de dente, ou de uma cãibra, ou de um problema de coluna. Glória a Jesus. O cego imediatamente, questão de milésimo, ele responde: Senhor, que eu volte a ver, Senhor, que eu venha ver. Aleluia. Imediatamente o Senhor disse: vê, a tua fé te salvou. Nesta noite o Senhor vai fazer ver você ver um milagre na sua vida. O Senhor vai fazer você ver a cura, a solução do seu problema. Aquilo que você colocou nas mãos do Senhor e tem clamado. Eu creio que ninguém aqui é pior do que Bartimeu. Aleluia. O que faz diferença é somente a fé. Porque ele teve fé de clamar, ainda que ele era um mendigo rejeitado pela sociedade, que vivia de esmola. Ainda que ele era um desses, aleluia, que além de ser mendigo ainda era cego, para complicar mais ainda. Mas o Senhor, diz a Bíblia, que o Senhor veio para os doentes. O Senhor veio para desfazer as obras do diabo em nossas vidas, na vida da humanidade. Então o Senhor, igreja, Ele é a solução para todos os problemas do homem e da mulher, para todos os nossos problemas. Muitas das vezes a gente não recebe mais bênção de Deus, não é culpa do Todo-Poderoso, não é culpa dele, a culpa é nossa mesmo. Está faltando algo em nós, igreja. Está faltando algo em nossa vida, para a gente ser mais abençoado por Deus, para nós receber mais vitória, para a gente ter uma vida mais completa em Cristo. E eu sei que a salvação basta, mas a gente precisa também da nossa saúde, porque sem saúde a gente não vem nem para a casa de Deus. Quantas pessoas que por causa de uma saúde que não é boa, não vêm para a casa do Senhor. Às vezes possa ser até como Bartimeu mesmo, perdeu a visão. Outros estão paralíticos, outros têm problema de coluna muito sério, outros têm inchaços das pernas, e por aí vai, glória a Jesus. Mas nós servimos o dono do poder, servimos o dono da glória, o Todo-Poderoso, que não tem nada que Ele não faça em nossa vida, mas absolutamente nada, não tem nada que Ele não faça. Servimos um Deus do impossível, que já fez mulheres velhas gerar filhos. Aleluia. Já fez muitos milagres, e eu creio que um dos maiores milagres entre as mulheres foi na vida de Maria. Porque um homem entrar numa mulher e para gerar um filho, ainda que ela seja estéril, glória a Jesus, é quase que, vamos falar assim, que meio natural. Porque os médicos muitas das vezes faz trabalho em certas mulheres, certos homens, e eles geram, glória a Jesus. Mas um filho ser gerado num ventre de uma virgem, sem que ela nunca tenha deitado com homem algum, foi um dos maiores milagres que eu já vi.
Aleluia, glória a Jesus. Então, esta obra do Espírito Santo, que gerou Jesus do ventre de Maria, e que curou o cego Bartimeu, ele pode fazer qualquer milagre em nós. Só que eu volto a dizer, a gente quando aceitou o Senhor Jesus, um tempão desde atrás, há uns 30, 25 anos, a gente não era portadores de muitas enfermidades, como nos dias atuais. Uma que tem culpa nossa, e a gente procura desvendar esse mistério, mas a gente não enxerga as nossas falhas, principalmente na era do mundo moderno, da vida digital, glória a Jesus, de muito apego com as coisas materiais, que tem separado muita gente de Deus. Naquela época sobrava mais tempo, porque não tinha celular para toda hora a gente estar abrindo ele e vendo as coisas, iludido com isso, iludido com aquilo. E o tempo era mais para o Senhor, glória a Jesus. Ainda que a gente, igreja, não tem o WhatsApp, não tem o Facebook, estragando, é outra rede, mas mesmo com o Signal e com o YouTube, a gente ainda perde muito tempo, ainda rouba muito tempo nosso de estar na presença do nosso Deus. Rouba o tempo de um louvor, rouba o tempo de uma oração, rouba o tempo de uma visita. E agora, se a gente for tirar uma check-up da nossa vida espiritual, a gente vai entender que na realidade a nossa vida não está sendo mais abençoada por causa dessas coisas e de outras coisas também, negligência nossa, falta de uma entrega total, de melhor santificação. Às vezes a boca abre muito, a língua bate para lá e para cá, na boca não para, aleluia. E a Bíblia diz que na multidão de palavras não falta transgressão, não falta pecado, glória a Jesus. Tudo isso vai contribuindo para que nós vamos deixando de ter aquela vida abençoada. Aleluia. Mas o Senhor vai nos renovar nisso aí, igreja. O Senhor vai nos fazer como antes, ou melhor ainda, para quando nós clamarmos como Bartimeu clamou, o Senhor vinha ao nosso encontro. Bartimeu levantou de cá e o Senhor virou de lá, em rumo a Bartimeu. Moço, o que é que você quer que eu te faça? Com a maior simplicidade, dizia o Senhor. E Bartimeu, no desespero, disse: Senhor, que eu volte a ver. E o Senhor falou: pode ver, a tua fé foi suficiente para te salvar, tanto dessa enfermidade como da condenação, glória a Jesus. E naquele mesmo momento, após a cura, Bartimeu seguiu o Senhor pelo caminho, glória a Jesus. Você sabe qual é a maior dificuldade, igreja, que tem nos dias modernos em que nós estamos nele? Não é culpa nossa de estar nessa geração, mas graças a Deus por estar, e o Senhor ter nos feito chamada para o Evangelho. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Que naquele tempo não tinha muito empecilho entre o homem e Deus. Era só eles mesmos libertar praticamente de algumas coisas, bebida, às vezes prostituição, e os deuses. Invocar o Senhor como o único salvador da sua alma. E isso eles faziam em poucos minutos. A entrega já era total. Então a dificuldade que tem nós nos dias de hoje é da gente nunca poder fazer uma entrega total para Deus, igreja. A entrega que nós hoje, nos dias de hoje, não é uma entrega total. Não é de corpo, alma e espírito. Tem muito impedimento.
Se nós falarmos que nós entregamos mesmo de corpo, alma e espírito, que a gente vive só para Deus, é mentira nossa. O Senhor sabe de lá do céu que faltam muitas coisas para ter uma entrega total na nossa vida. Glória a Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas, igreja, não é fácil para muitos, não. Colocar Deus em primeiro plano, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, não é para qualquer crente não, igreja. Por isso que a entrega total se torna muito difícil. E o Senhor falou que é de corpo, alma e espírito. Certamente Bartimeu já era conhecedor da lei, não tornou difícil para ele seguir o Senhor. Glória a Jesus. Mas quando o homem e a mulher nos dias de hoje aí do mundo, que vivem uma vida de escravidão, e quando o Senhor liberta ele de droga, bebida e das coisas ruins desta vida, são essas pessoas que mais valorizam o nome do Senhor e se tornam os maiores evangelistas. Eu já vi alguém falar que aquele homem, aquele gadareno, que o Senhor expulsou aquela legião terrível da vida dele, se tornou um dos maiores evangelistas daquela época. Não está na Bíblia, historiadores falam, glória a Jesus. E não é para menos não, porque a libertação dele foi rápida. Após o Senhor libertar ele, expulsar aquela legião, depois o Senhor já encontrou ele bem vestido, já na doutrina e num são juízo, glória a Jesus, pronto para servir a Deus. Ele já queria seguir o Senhor, era daquela hora. Mas o Senhor disse: não, vai lá, mostra para a sua família a proeza que Deus fez na sua vida, a obra que Deus realizou, a libertação. O homem vivia no sepulcro, igreja, se cortando, aleluia. O povo corria dele, correntes não seguravam, algemas não seguravam, a legião esbagaçava tudo, até que ele encontrou com o libertador de Israel. Aleluia, esse é o Deus que nós servimos. Um Deus tão bom, que o desejo dele é só de entregar bênção e vitória para a irmã, de entregar bênção e vitória para o irmão. O desejo dele é de ver a sua vida espiritual lá no auge. Um homem espiritual andando por aí, uma mulher espiritual andando por aí, ambos fazendo a obra de Deus, fazendo a diferença nessa terra. Não é tempo, igreja, de nós brincarmos não, igreja. Aleluia. Às vezes os pastores pedem, e às vezes por alguém, às vezes está um pouco na carne, empina a carroça. Mas a Bíblia diz que se o servo fazer só o que o seu Senhor manda, ele se torna uma pessoa inútil na igreja. Porque a gente tem que fazer coisa que ele nem mandou, mas você teve a espiritualidade, você teve a criatividade, você foi, você visitou, você intercedeu, você fez algo pela igreja. E que se a gente fazer só o que os pastores pedem, a gente nos tornamos crentes limitados, estacionados, só esperando o pastor abrir a boca. E nós somos servos do Senhor Jesus, chamados para fazer a obra para Ele. O pastor também vai apresentar as suas obras para Deus. Então nós temos que ter o nosso cuidado de fazer algo por fora, assim quando puder. Eu estava vendo, igreja, um testemunho, um certo tempo, de um certo irmão, aqui do Jardim Novo Mundo,
Não sei se alguém aqui conhece o pastor Sebastião Vaz, ali do Novo Mundo, da Deus e Amor. E um certo diácono passava todos os dias na casa de uma irmã lá. O testemunho dele é parecido com o testemunho de Eliseu. E aquela irmã observava aquele diácono, e ele passava com a camisa aqui, butuada, todo no social, indo para a igreja. Todo dia passava lá. E aquela irmã católica achou muito bonito ele, assim, a santidade dele. Não é que a irmã correu lá na igreja e aceitou Jesus? Só pelo testemunho, só pelo brilho do Espírito Santo. Quanto mais igreja a gente santifica e se aproxima de Deus, mais você vai brilhar, o mundo vai ver o brilho no seu rosto. Alguém vai olhar, e não precisa nem você falar, vai olhar em você e já vai falar que você é crente. Outro dia eu cheguei no Prático, lá no Canedo, nem abri a porta do carro direito, não estava assim para sair do carro, passou um rapaz, você é crente, né? Você é crente, você nem conheço, só pelo traje, oh, glória a Jesus. E quem é que não conhece, igreja? O crente, ele é conhecido de longe, o próprio Deus te conhece de longe. Aleluia. Então nós estamos vivendo dias difíceis de consagração. Estou falando consagração não de jejum, de consagração da vida cristã, aquela vida separada. Aleluia. E o Senhor está à espera do nosso clamor. Igreja, o Senhor quer ouvir mais clamor nosso. O Senhor quer ouvir nós colocar mais nossa situação nas mãos de Deus. Fazendo isso, vai ter mais oração para estar chegando no trono da graça. Muitas das pessoas às vezes levanta de casa e vai 5 horas da manhã para a porta do hospital em busca de uma consulta. Mas não tem coragem de fazer uma campanha de oração para Deus curar. Quer dizer, aleluia, tem um homem na Bíblia, um rei, que o Senhor pesou mão nele, porque ele buscou os médicos e não buscou o Senhor, e morreu com uma enfermidade nos pés, e parece que foi o rei Asa. Aleluia. E o sucessor de Acabe também morreu, Acasias, porque deixou de buscar recursos em Deus para buscar recursos em Baal. Aleluia. Então nós temos que estar focados somente no alvo, que é o Deus da nossa salvação. Isso em todos os sentidos da nossa vida, para nossa família, para nossa saúde e para nossa vida espiritual. E o Senhor continua a dizer: o que queres que eu te faça, igreja? O Senhor está perguntando: o que é que você quer que eu faça na sua vida? Que transformação você quer? Que cura você quer? Confia em mim. Através da sua fé eu faço. Através da sua fé eu realizo. Diz o Senhor Jesus essa noite: seja enfermidade, seja problema espiritual, seja na família, o que queres que eu te faça? Confia em Deus, igreja. Espera somente em Deus. Como diz o salmista, entrega totalmente os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Glória a Jesus. São fiéis promessas de Deus para a igreja. Mas tem hora que eu fico assim, fica-se um pouco constrangido, meio doente espiritualmente, na hora que eu penso que eu poderia ser uma pessoa mais abençoada.
não porque eu mereço, não porque ninguém merece, mas por falta de crença, as bênçãos estão fugindo. A Bíblia diz: se nós obedecêssemos os mandamentos do Senhor, as bênçãos iam nos alcançar, as bênçãos iam seguir a trilha do crente. É o crente na frente e as bênçãos do Senhor atrás. Bendito seria no campo, bendito seria na cidade, bendito será ao entrar, bendito será ao sair. Aleluia. O céu não vai ser de bronze para você. Aleluia. A terra não vai ser de outra coisa dura, e fala, glória a Jesus, de aço. O que você plantar vai produzir. O céu não vai estar fechado, o céu vai estar aberto para atender o crente fiel. Aleluia. O Senhor diz, na época do profeta Jeremias: o meu povo fez duas maldades. Aleluia. Trocaram Deus pelos ídolos e cavaram cisternas rotas, que não retinham as águas, deixando o Senhor, aleluia, essas águas vivas. Igreja, é muita loucura. Aleluia. Deixar o manancial da vida, que é o Senhor, vamos fazer uma ilustração assim, é como se fosse o Amazônia, muitas águas. O homem deixar muitas águas, como o rio da Amazônia, o maior rio do mundo, e deixar de ir daquelas águas, e por ignorância abrir uma cisterna que não produz água. Assim fazia o povo de Deus. Então, deixa Deus, igreja, fala a Bíblia que é uma maldade. Duas maldades fizeram o povo de Deus: deixar Deus, aleluia, o manancial das águas vivas, em troca de deuses estranhos. E a humanidade hoje, igreja, está dessa forma, servindo muitos deuses. Muitos crentes não têm a Nossa Senhora Aparecida, nem a Nossa Senhora da Glória, não São Sebastião, não São Pedro, nem essa santaiada toda, aleluia, nas paredes e nos seus altares, mas tem os seus ídolos no futebol, tem os seus ídolos na novela, aleluia. São adoradores de ídolos, são torcedores para time. Aleluia. Faz menção de outros deuses que estão espalhados nessa terra. Não precisa adorar a estátua. Pode fazer menção de um nome de um ídolo, de um ator, aleluia, de uma celebridade. Eu gosto de fulano, aleluia. Aí já está assim deusando. Quantas pessoas que iriam assistir aquelas novelas só por causa daquele ator, ou por causa do papel daquela atriz, aleluia. Outros vão assistir os jogos para ver o ídolo daquele time jogar. Tudo isso é idolatria. Então a maioria das igrejas tem trocado Deus, o manancial das águas vivas, aleluia, pelos ídolos dessa terra. E são ídolos de carne, que são mortais. Aleluia, glória a Jesus. O que queres que eu te faça, diz o Senhor. Vamos fazer mais uma oração. Aleluia, Jesus. E eu volto para o nosso irmão cooperador Valdir, fazer o término do culto. Dobra o seu joelho. Faz o seguinte, vem aqui os irmãos da frente e as irmãs daquele lado de lá, e cada um pega na mão do outro, vamos fazer um ciclo de oração. Aleluia. Com a corrente na igreja é mais difícil de quebrar. De mãos dadas, um povo unido, eu quero ver ser vencido no nome do Senhor Jesus.
Vamos orar, vamos repreender o mal, a enfermidade. Vamos pedir ao Senhor para trazer almas para esta igreja, para abençoar esse ministério, para fazer esse nome desta igreja chegar logo nos quatro ventos dessa terra. Glória a Jesus, glorioso e santo Deus. Eita glória! Só o Senhor é o nosso Deus, ó Pai. Só o Senhor é o nosso Deus. Perdoa agora todos os nossos pecados. Somos pecadores de mão cheia. Todos os dias nós temos que te pedir perdão. Pecamos às vezes em palavra, pecamos constantemente em pensamentos e até mesmo em obra. Tenha de misericórdia e nos perdoa. Ó Senhor, venha confirmar a tua obra. Foi o Senhor mesmo quem disse: o que queres que eu te faça? Eu quero essa cura, eu quero esse milagre, Senhor. Eu já te pedi. Eita glória, eu creio nesta obra. Vai queimando, Senhor, todo o mal. Saia toda enfermidade na vida dessas irmãs, na vida desses irmãos, na vida espiritual, na vida emocional, na família, onde quer que esteja o mal. Vai queimando, Senhor, vai queimando, vai queimando, vai queimando. Seja a obra do diabo vencida, seja enfermidade incurável destruída agora, no nome do Senhor. Vai saindo do pulmão, vai saindo da garganta, vai saindo da corrente sanguínea, vai saindo da estrutura óssea, vai saindo do cérebro, vai saindo dos olhos, enfermidade, vai saindo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai mandando fogo, Senhor, vai mandando fogo, não resista a enfermidade. Saia desta coluna, vai saindo dos ouvidos, vai saindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia desse coração, saia problema cardíaco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia pedra nos rins, saia hérnia, saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai queimando, Senhor, saia alergia, saia enfermidade de pele, saia bronquite asmática, vai saindo agora toda enfermidade, toda úlcera, queima, Senhor, queima, saia hérnia, vai saindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai queimando, Senhor, saia artrose, saia artrite, saia sinusite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não resista o poder de Deus, não resiste o poder que é no nome do Senhor. Queima, 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 caia por terra a enfermidade, seja vencida, seja vencido todo mal, no poder que há no sangue do Senhor Jesus. Eita glória! Louvado seja Deus, que abençoe a igreja. Aleluia! Sábado que vem, igreja, é o segundo dia dessa campanha. E vamos, igreja, enfrentar as nossas limitações. Jesus em primeiro lugar. Glória a Jesus. Na igreja que eu congregava, eu estava lá 7 dias por semana. No dia que eu não estava lá, é porque eu estava pregando em outra igreja. O povo admirado, a gente via pastores que iam 3 vezes na semana no culto. Mas todos os dias eu estava lá alegre, pegando na mão de um, pegando na mão de outro. Entrava do lado das irmãs, cumprimentava as irmãs tudo de ponta a ponta. Do lado dos irmãos, as irmãs eu não podia abraçar, mas eu abraçava os irmãos. Aleluia, na hora da pregação eu estava na cadeira. A irmã falava assim: eu nunca vi um pastor como o Senhor, fica no meio dos membros. Eu digo: eu gosto de alimentar, é daqui, de frente para o altar. Não gosto de ficar aqui em cima ainda, né? Tem muitos pastores que gostam de ficar, né? Eu gosto de ficar lá no meio dos membros para receber a palavra. Glória a Jesus. Vamos passar para o nosso irmão cooperador Valdir.